Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Professor Tarsis aqui. Bom, hoje, dia 3 de fevereiro, quarta-feira, nós vamos então continuar o nosso assunto sobre o conteúdo da origem da vida. Então, na semana passada, nós vimos sobre o que é biogênese, o que é abiogênese, né? E agora nós vamos ver quais são as hipóteses científicas de como surgiu a vida ali ainda quando o planeta era totalmente coberto por água, né? Eles têm algumas explicações científicas de como pode ter surgido a vida. Então, vou aqui compartilhar com vocês a apresentação. Lembrando que vocês têm uma lista, tá, do GR8 para fazer depois de assistir a aula, tá bom? Então, assim que vocês terminarem de ver a videoaula, vocês vão lá e resolvam a ficha de atividades. E, professor, onde você vai mandar, onde que é para mandar a ficha de atividades? Vocês vão mandar no portfólio até o domingo, tá bom? Bom, pessoal, nós vimos então sobre a biogênese, que é a chamada geração espontânea. Vimos sobre Aristóteles, né, que ele falava que as larvas do lixo surgiam a partir da matéria em decomposição. Vimos sobre o Elmon, que falava sobre o surgimento de ratos a partir dos grãos de trigo, né, uma explicação que eles tinham lá que considerava que surgia vida a partir de né, algo não vivo, vamos dizer assim, que não estava mais vivo. E vimos sobre a biogênese, né, que diz que os seres vivos só se originam a partir de outros seres vivos pré-existentes. Nós tivemos alguns experimentos, como o experimento do Francesco Redi, lá no século XVII, aonde ele analisou o surgimento de larvas de moscas na carne em decomposição e chegou à conclusão, através de observações, que as moscas que colocavam as larvas ali, elas não surgiam a partir da carne como se pensava. E aí nós vimos que alguns cientistas entraram em debate, né? Alguns defendendo a abiogênese e outros defendendo biogênese. E aí nós vimos que teve esse Needham, que tentou defender a biogênese, e aí veio o Spallanzani, fez o mesmo experimento com um tubo tampado e viu que não surgia micro-organismos no caldo nutritivo, né? Provando aí que os micro-organismos que surgiram no outro, eles não surgiram a partir do caldo em si, mas eles podem ter vindo pelo ar, né? Lembrando que algumas bactérias, elas conseguem serem espalhadas pelo ar, tá bom? Então, isso aqui, ele mostrou que o cara lá estava enganado, tá bom? Bom, isso aqui eu só estou passando adiante, a gente já viu isso daqui, a gente viu também sobre Pasteur, que foi um cientista excepcional nessa área. Deixa eu chegar para cá para vocês verem o ano, né? 1860. Então, ele também fez um experimento para mostrar sobre essa questão da biogênese, né? Bom, vamos então agora, na aula de hoje, falar sobre como que ocorreu a evolução química, segundo alguns cientistas. Lá em 1920, dois cientistas, o Oparin e o Haldane, são duas pessoas, né? Eles trabalharam nesse mesma linha de raciocínio, por isso que eu falo teoria de Oparin e Haldane. Eles proporam que a vida surgiu na Terra a partir do que eles chamaram de evolução química, ou seja, eu tive o surgimento de moléculas inorgânicas primeiro. Essas moléculas inorgânicas, elas foram se organizando e foram dando origem a moléculas orgânicas. A partir do surgimento de moléculas orgânicas, que são moléculas mais complexas, por exemplo, para vocês entenderem, nós vamos estudar isso ainda esse ano, mas nós temos moléculas inorgânicas, como por exemplo a água. Ela é uma molécula simples, né, composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E nós temos as moléculas orgânicas, que são moléculas maiores, mais complexas e que geralmente têm a presença do elemento carbono. Então, por exemplo, quando eu falo de proteína, a proteína tem carbono, hidrogênio, oxigênio, é uma molécula orgânica. Ela é maior, ela é mais complexa, por isso que ela é chamada de molécula orgânica, tá bom? Então,
esses dois aí, eles falaram justamente no sentido de uma evolução química, que foi dando origem às células, como a gente vai ver. Bom, como que os cientistas, professores, tentam explicar? Eles têm explicações baseadas em algumas evidências, não só do presente, né, que segundo eles mostram como que era no passado, mas também a partir de experimentos químicos, a partir de observação de animais, de células, da estrutura da Terra e por aí vai, né? Nós temos evidências fósseis e tudo mais. Então, eles falam que lá no início, antes de ter vida, a Terra tinha uma atmosfera primitiva formada por alguns elementos químicos principais. Nós tínhamos, então, a molécula de metano, que é o CH4, né? Nós temos aí o carbono e hidrogênio, a molécula de metano. Nós tínhamos a amônia, o gás hidrogênio, tá? Nós tínhamos a água sob a forma de vapor e muita, mas muita radiação ultravioleta que vinha do Sol. Nessa época, nós não tínhamos ainda a camada de ozônio para absorver, né, e para refletir essa radiação ultravioleta e muitas descargas elétricas, né? Já, segundo eles, já haviam muitas descargas elétricas, a chamada atmosfera primitiva. À medida que foram passando milhões e milhões de anos, foram surgindo, segundo os cientistas, através de reações químicas entre esses compostos que já existiam e com a ajuda dessas descargas elétricas. Por quê, pessoal? A descarga elétrica, que é uma corrente de elétrons, né, um fluxo de elétrons, ela é energia. E ela forneceu energia para que muitas reações químicas ocorressem. Então, para a gente ter um processo de transformação química, por exemplo, dependendo do composto, vocês vão estudar isso melhor lá na química, mas existem algumas reações químicas que elas só ocorrem com a presença de uma certa quantidade de energia. Então, eu não vou conseguir ter uma transformação química ou uma reação química, que são duas coisas diferentes, se eu não tiver uma quantidade mínima de energia. Então, essa energia, segundo os cientistas, era fornecida por essas descargas elétricas que aceleravam esse processo aí de reação, tá? Com o passar do tempo, segundo os cientistas, essas reações químicas foram dando origem a compostos orgânicos, porque, segundo eles, esses compostos orgânicos foram se precipitando com as chuvas que ocorriam. Lembrando que as chuvas nessa época, segundo os cientistas, elas não eram chuvas com o mesmo pH de hoje. Elas eram chuvas um pouco mais ácidas, tá? Justamente pela composição da atmosfera daquela época. Outra coisa que foi acontecendo, com o surgimento dos compostos orgânicos, surgiram depois as proteínas. Essa formação de proteínas, segundo esses dois cientistas aí, tá, pessoal? Uma coisa que eu quero que vocês tenham muito claro em mente é que isso daí é a teoria de Oparin-Haldane. Ela foi sendo evidenciada depois, algumas coisas hoje já não é bem assim, algumas coisas foram mudadas. Isso aqui é uma visão de um grupo de cientistas. Tem cientistas que vão ter algumas explicações diferentes em alguns pontos. Então, essa explicação ela não é fixa, tá? Vocês têm que entender isso muito bem. Então, segundo esses caras aí, as proteínas elas foram se formando principalmente em superfície de rochas quentes e foram sendo arrastadas para os mares primitivos. À medida que elas foram sendo arrastadas para os mares, foi se formando o que eles chamaram de sopa orgânica. Como assim, professor? O que é essa sopa orgânica? A sopa orgânica ela é uma mistura de moléculas orgânicas, como proteínas, e outras moléculas primitivas que estavam misturadas ali na água. E lembrando que essa água recebia descargas elétricas, tá? Segundo esses cientistas. À medida que o tempo foi passando e essas reações químicas foram ocorrendo, foram se formando os chamados coacervados ou coacervatos proteicos. O que é isso, professor? Eu fui tendo uma organização ao redor, um aglomerado de moléculas orgânicas que estavam envolvidas por uma película de água. Para vocês terem uma ideia de como que é isso, quando você coloca uma gota de óleo na água, não fica aquela gota exatamente no meio, cercada, né, pela água.
Então, começou a se formar algo parecido. Só que ao invés de eu ter ali somente lipídio, por exemplo, eu tinha ali proteínas, tá? Que estavam sendo cercadas por essa água, formando algo parecido com uma célula primitiva, mas ainda não era um ser vivo. Só eram moléculas mesmo cercadas por água. Com o surgimento e o aperfeiçoamento, com o passar... Isso aqui a gente está falando numa escala de milhões até bilhões de anos, tá? Isso aqui aconteceu num tempo muito longo. Segundo os cientistas, isso aqui demorou muito, mas muito tempo. Não foi assim, tá? Com o passar desse tempo aí, houve um aperfeiçoamento do o chamado envoltório lipídico, pelo surgimento dessas moléculas orgânicas ali na água, tá? Esse envoltório lipídico, que lipídio é molécula de gordura, tá? Ele não se dissolve na água, né? Ele não se associa com a água. Por isso que a gente fala, vocês vão aprender que eles são hidrofóbicos, tá? Então, eu tive esse lipídio cercado ali por água, também com proteínas catalisadoras. O que é proteína catalisadora? É uma proteína que acelera uma reação. Nós chamamos de enzima, tá? Ácidos nucleicos, que é o material genético de DNA e RNA. Inclusive, os cientistas falam que o RNA surgiu primeiro, e a capacidade de autoduplicação. Com essas coisas aí, surgiram os primeiros seres vivos, que eram células primitivas que conseguiam se replicar, compostos por uma membrana de lipídio, que é a mesma membrana que tem nas nossas células até hoje. Quando eu analiso as células dos seres vivos, todas elas têm, na maioria dos casos, uma membrana, uma bicamada de lipídio, de gordura. E isso surgiu, segundo os cientistas, nessa época. E eles têm evidências científicas para mostrar isso, porque as células mais primitivas, elas tinham justamente uma organização de camada de lipídio, proteína e material genético, tá bom? Bom, então esse cara aí, né, é um dos caras que defendeu essa teoria. Então ele mostra aí a Terra em formação, né? A Terra, vocês reparem que a Terra aí nesse caso, ela não tinha a forma que tem hoje e ela não tinha tudo que tem hoje. E foram surgindo aí, como vocês estão vendo, os chamados coacervados proteicos. Estão vendo essas bolas aí? São bolas de proteínas cercadas por água. Segundo os cientistas, isso daí deu origem depois às células, tá bom? Daí, passou o tempo, veio um cientista chamado Stanley Miller, de lá de 1953. O Stanley Miller pegou a teoria de Oparin-Haldane, que eu mostrei para vocês agora, e foi testar isso em laboratório. Ele foi fazer testes se realmente poderiam surgir substâncias orgânicas a partir dos elementos que o Oparin-Haldane falou. Tá? Falaram, né? Porque eram mais de uma pessoa. Então, o que ele fez? Ele pegou o gás hidrogênio, o metano e a amônia, colocou num tubo de vidro, estão vendo aí uma bola de vidro, e colocou 2 eletrodos que ficavam emitindo descarga elétrica. Então, ele pegou, preste atenção, elementos inorgânicos, colocou dentro de um ambiente fechado com descarga elétrica e um condensador que iria ali depois para uma região de água ali, vocês estão vendo? Quando ele fez esse experimento, o que ele achou? Ele comprovou que era possível obter substância orgânica a partir de substância inorgânica, utilizando somente a descarga elétrica. Então, dessa forma, ele evidenciou a teoria. O que era uma teoria deixou de ser teoria, porque foi comprovado que é possível surgir a partir disso. Tá bom? Ele pegou os mesmos elementos que, segundo os caras, tinham na atmosfera primitiva. E a partir desses elementos aí, ele encontrou substâncias orgânicas nessa água que desceu aí. Tá bom? Bom, pessoal, dentro disso, então, nós vamos ter 2 hipóteses, tá? Para o surgimento dos seres vivos, que é a chamada evolução do metabolismo energético. Nós vamos ter a hipótese heterotrófica. O que é heterotrófica? São aqueles seres vivos que obtêm o seu alimento a partir de uma fonte externa. Por exemplo, nós, seres humanos, nós somos heterotróficos. Nós comemos
algo externo, né? Nós não produzimos o nosso próprio alimento, nós temos que obter o nosso alimento de fora, certo? Isso é heterotrófico. Na hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos que surgiram na Terra, eles eram incapazes de produzir o próprio alimento e eles utilizavam substâncias orgânicas do meio como fonte de alimento. Então, nós temos aí a questão dos heterótrofos fermentadores, que eram células, né, que deram origem a bactérias, né, que são seres muito primitivos. Essas bactérias que fermentam, que elas fazem o processo de fermentação, que realizam isso na ausência de oxigênio, é a hipótese heterotrófica, que os primeiros seres vivos eram assim. Por quê? Naquela época, segundo os cientistas, não tinha surgido ainda o oxigênio na atmosfera. Então, não tinha como eu ter organismos que produzissem alimento através do oxigênio, né? Usando o oxigênio como aceptor final de elétrons, tá bom? Outra coisa que eles falam é que nessa hipótese heterotrófica, houve produção e aumento da concentração de CO2 na atmosfera. No CO2, eu tenho molécula de oxigênio. Se eu aumentei o CO2, segundo eles, eu aumentei também a quantidade de oxigênio na atmosfera. Eu aumentando a quantidade de oxigênio, porque esses dois elementos eles se dissociam, aí eu tive o surgimento dos primeiros organismos autótrofos. O que é autótrofo? Que produz o próprio alimento. Exemplo, as plantas, elas fazem fotossíntese, certo? Só que aqui no caso, os primeiros organismos que surgiram, autótrofos, eram células de algas, de cianobactérias. As plantas surgiram muito tempo depois, tá bom? Aí, segundo ainda essa hipótese heterotrófica, nós tivemos aqui, por exemplo, alguns processos de fermentação que foram gerando outras moléculas, como ozônio. Então, a partir do momento que houve a combinação de 3 elementos de oxigênio, que é o O3, eu formei o ozônio, e esse ozônio ele começou a cobrir a atmosfera, formar camada de ozônio, para impedir que os raios ultravioletas entrassem. Isso permitiu com que os seres vivos que já tinham, microscópicos no caso, eles conseguissem se propagar de maneira mais efetiva, tá bom? Isso daqui, fermentação, fotossíntese e respiração, não vou entrar em detalhes, vocês vão aprender isso daí mais para frente, mas é só para vocês saberem que esses processos químicos, eles são essenciais na obtenção de energia dos seres vivos. O nosso caso, o ser humano, por exemplo, a respiração aeróbica, tá? A fotossíntese das plantas, a fermentação dos organismos que não utilizam oxigênio. E a outra hipótese, que é a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos surgiram em ambientes extremos, tá? Nutrindo-se a partir de reações entre substâncias inorgânicas, assim como as bactérias árqueas atuais. Como assim, professor? Segundo eles, então, essa hipótese, esses primeiros seres vivos, eles eram capazes de produzir o próprio alimento, tá? Então, a partir de moléculas como o ferro e o enxofre, eles conseguiam obter energia. E a partir desses primeiros seres vivos é que surgiram os organismos fermentadores. Depois, os que fazem fotossíntese, como é o caso das plantas e das algas. E, por fim, os heterótrofos aeróbicos. Tá bom? Professor, quais que eram os argumentos? O primeiro argumento é que o planeta não dispunha de matéria orgânica suficiente para sustentar a multiplicação dos primeiros seres vivos. Isso é o argumento da hipótese autotrófica, até o surgimento da fotossíntese. Esse é o primeiro argumento. O segundo é que não havia condições ambientais naquele momento para permitir a sobrevivência de uma célula, um ser vivo heterotrófico. Porque como é que ele ia obter energia a partir de um meio que não tinha condições? Segundo eles, então, os primeiros seres vivos, eles eram autotróficos e eram aqueles seres vivos que conseguiam habitar locais com condições ambientais extremas, que é o caso das árqueas, que têm representantes vivos até hoje, tá? Daí veio o cara, na teoria de Robertson, que ele fala que as células, essa teoria aqui, que ele fala que algumas células procariontes se desenvolveram a partir de uma, nós chamamos de evaginação da membrana. Essa teoria de Robertson, eu vou detalhar para vocês na nossa correção, na nossa aula de correção,
E vou falar também para vocês aqui, ó, sobre a Lynn Margulies, nós vamos ver sobre a teoria endossimbiótica, e vou falar sobre outras teorias também que surgiram para a gente finalizar, tá? Então, na segunda-feira, eu vou terminar essa parte aqui. Não se esqueçam de realizar a ficha de exercícios. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Um grande abraço e bons estudos. Fechar aqui a